sobre a problemática de se fazer uma análise de diagnóstico de problema de performance com o plano ORE. Depois eu vou passar por uma fase onde eu vou estar conceituando o método R para vocês, estar explicando o que é esse método, como surgiu, quais são as premissas de utilização desse método. E por último, vou estar apresentando 3 cases, 2 dos quais são cases reais de mercado, situações vividas em clientes em onde a gente pode aplicar o método. E uma terceira situação é uma situação de laboratório para provar alguns conceitos que esse método traz para nós. Muito bem, começa assim, né? Quem é que já não teve uma situação como essa? O telefone vai tocar, do outro lado o cliente vai dizer que está com problemas de performance, que o sistema está lento, que o sistema está travado, o cliente vai dizer que já reiniciou a máquina dele 3 vezes e mandou rodar o relatório 3 vezes, uma sobre a outra, e o relatório não sai, né? É sempre assim que começa. A partir desse momento, a gente passa então a ter um problema nas mãos. Nós precisamos ajudar o nosso cliente, seja ele um cliente interno da empresa onde a gente trabalha, seja um cliente de uma empresa onde tem um sistema nosso rodando, nós fomos lá implantando o sistema, nós temos que ajudar de alguma forma. E o que nós precisamos fazer para ajudar esse cliente, para dar um apoio nessa situação? Nós precisamos de dados e mais dados a respeito do que está acontecendo. Só que esses dados têm que ser relevantes, tá? Porque tem tanto dado disponível para você poder coletar, para fazer análise de problema de performance, que você pode acabar se perdendo. Então a gente precisa tentar descobrir o que são esses dados relevantes, tá? Parte desses dados são as informações que o próprio cliente vai nos dar a respeito do problema. Normalmente, quem tem a melhor visão do que está acontecendo é o usuário final, é aquele cara que está sentado na frente da estação e que diz exatamente em quais circunstâncias esse problema acontece, se é em determinado horário, se é em determinado dia da semana, se é sempre que ele roda aquele programa de uma tabela ou um outro, enfim, o usuário sempre tem muito a agregar em termos de informação relevante para nós. Além disso, também tem a visão do departamento de TI da empresa, quando aqui estou me colocando na situação de quem vai no cliente ajudar a resolver o problema e lá tem o departamento de TI fazendo a sua análise. Normalmente, o pessoal de TI já faz um pré-diagnóstico do problema e já te entrega alguma coisa. Nem sempre isso é verídico, nem sempre aquelas informações vamos direcionar para o ponto certo, a gente vai ver mais ou menos por quê. Além das informações, a gente também precisa de ferramental para coletar dados de performance, ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Há uns anos atrás, era muito comum a gente falar que o DBA tinha uma caixinha de ferramentas, né, ele escondia 7 chaves. Né? Era aquele monte de scripts que ele criava, de todo tipo, share script para rodar direto no servidor, script SQL para consultar as tabelas de performance do Oracle, as chamadas V$ ou X$, né? Só que com o passar do tempo, tudo isso foi se tornando muito público. Né? Na internet hoje, se você colocar algumas palavras no Google, você vai achar centenas e centenas de milhares de links com bons scripts, com muito paper, com dicas de como se otimizar performance. Então, a gente tem muita ferramenta acessível hoje. Mas, isso é tudo. Quer dizer, tendo ferramenta, os nossos scripts, ou o que quer que seja, as informações do usuário, a gente tem tudo que a gente precisa para resolver o problema? De fato, não. E por que nós não temos as informações? Por que isso não é suficiente? Primeiro, normalmente quando a gente entra no cliente e o cliente está com problema, existe uma avalanche de informações de pressão em cima da gente. E aí a gente esquece de uma coisa que é importante, o que é prioridade no negócio do cliente. Otimizar a performance, a gente tem que começar a pensar no problema de uma forma um pouco mais corporativa. Não é apenas uma questão de tornar o sistema mais rápido ou não, mas é questão de saber o que é importante para o negócio. Se o sistema tem 2, 3, 10 rotinas lentas, qual é mais importante? É melhor otimizar primeiro um relatório do que a rotina de faturamento, do que a rotina de emissão de nota fiscal? Certamente o cliente vai dizer que não. Então nós precisamos ter a prioridade. Além disso, muito do que a gente tem disponível hoje, em termos de ferramenta, em termos de paper, material de discussão, até muito material de curso oficial, se baseia em ferramentas e práticas de TANI que são focadas no uso de métricas e checklists. O que é isso? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar que o banco performático tem 90% de acesso à memória. Muitos de vocês já devem ter ouvido
falar que um banco performático muda de review log a cada 30 minutos, não menos do que isso. Isso são métricas, são checklists que foram sendo criados ao longo do tempo e que foram sendo inseridos na nossa cabeça e a gente tem que perseguir aquilo, a gente tem que chegar no cliente e fazer as coisas assim. Então, se o meu banco estiver com 90% de cash hit, ele está ruim. Será que isso é verdade? Com tudo isso, a gente acaba perdendo o foco em qual vai ser o retorno do investimento. Vamos lembrar que nós estamos dentro de uma empresa, nós estamos prestando um serviço, ou somos contratados numa empresa, e nós vamos gastar tempo fazendo tanto. Qual é o retorno real que essa empresa vai ter com o trabalho que nós estamos fazendo? Nós precisamos saber isso, o cliente quer saber isso. É importante a gente passar isso para ele. E, por fim, a gente acaba entrando numa dinâmica que esse indiano, Radha Krishna, escreveu de uma forma muito hilária. Ele chamou de CTD, Compulsive Tunnel Disorder. O que é isso? A compulsão que os profissionais acabam tendo em querer tirar água do banco de dados, de tanto apertar parâmetro e ficar fuçando para ver se o banco responde 1/10 de segundo mais rápido. Com isso você acaba criando muitos problemas, gastando muito dinheiro, muito tempo, dinheiro que é da empresa e eventualmente está criando problema, porque tem parâmetro que se você mexer, achando que vai resolver, você vai até piorar a situação. Tá bom, então nós sabemos que ferramentas e scripts não são suficientes, as informações do cliente não são suficientes. O que nós precisamos então? Primeira coisa que nós precisamos, que aliás não se aplica apenas ao problema de performance, mas a quase tudo que a gente faz na vida, nós precisamos de um método. Tá? Essas são algumas definições de método que foram tiradas do dicionário, tá? E particularmente a 3 é bem interessante no nosso caso. Método é a ordem, lógica ou sistema que regula uma determinada atividade. A lógica, a ordem para se executar uma atividade de TANI, ou seja, nós precisamos de um método para fazer o TANI. Por que o método para nós é fundamental? Porque ele vai nos ajudar a definir corretamente quais são as prioridades do TANI e o que a gente tem que focar. Na hora que a gente for fazer um TANI, tudo é problema, todos os usuários estão reclamando, mas o que é importante ver primeiro? Ok? Nós precisamos também definir os resultados esperados do TANI. O que são resultados esperados? A gente tem que ter uma forma de saber até onde o cliente quer que a gente chegue, e aí nós vamos saber que quando nós atingirmos aquele ponto, a gente pode parar. Ou seja, se o meu cliente disser que ele quer emitir 10 notas fiscais a cada minuto, e eu conseguir alcançar essa marca de 10 notas fiscais, é hora de parar. Mesmo que eu olhe para o banco de dados e ache até que tem alguma outra coisinha que eu podia mexer, eu já alcancei meu objetivo. Eu não preciso ficar fazendo TANI compulsivamente. Além disso, o método é importante porque ele vai orientar os nossos esforços. Dado um problema, eu vou fazer a análise daquele problema e, a partir dessa análise, eu tenho uma lista de coisas que eu vou identificar como ações que podem ajudar a resolver o problema. Eu preciso pegar e executar aquela ação que eu acho, ou pelo menos que eu tenho subsídios ali no momento, para acreditar que é a ação que vai dar o maior impacto, que vai trazer o maior benefício para o nosso cliente. E por último, é importante a gente saber que nem sempre é a nossa obrigação resolver o problema de performance. Muitas vezes a solução do problema, a implementação da solução não está nas nossas mãos. Só que nós temos que subsidiar o nosso cliente para que ele converse com os outros fornecedores envolvidos no trabalho, para que esses fornecedores tomem as ações corretivas. Então, se eu não tiver uma maneira de fazer o TANI e resolver, pelo menos eu digo para o cliente, olha, o problema está aqui, dessa forma, precisa ser feito tal coisa. E o cliente vai então utilizar os seus meios, utilizar os seus canais para tentar convencer outros fornecedores na solução da questão. Além do método, eu já havia falado um pouquinho sobre isso antes, além da necessidade de um método, nós vamos começar a pensar diferente em relação à questão do TANI. Obviamente, nós aprendemos durante muitos anos que TANI era um banco de dados com 90% de cache hit, um banco que faz acesso no disco é o banco do mal, né? Banco que faz acesso a disco está condenado, não pode. Né? E banco que faz acesso à memória é sempre um banco bom. Será que isso é verdade? Será que esses axiomas que colocaram para a gente, fizeram a gente aprender em curso e decorar, será que tudo isso é realmente verdade? Outra coisa, vocês já devem ter ouvido falar dos eventos
toda vez que o banco está, uma sessão de um usuário está esperando para dar sequência a um processamento, ela entra num modo de wait. Normalmente esse wait é em cima de um evento. Então, muito se fala que eventos como esse, SQLnet Message from Client, que é quando o banco está lá esperando vir um comando SQL pela rede. Ou to Client, que é quando o banco mandou a resposta para o cliente, está esperando o cliente dizer que recebeu. Isso são eventos idle, e a gente pode ignorar esses eventos. Isso é muito comum. O problema não é o banco está esperando receber uma coisa do cliente, não tem nada de errado aqui. Isso é pensar no banco. Nós não estamos pensando no negócio quando a gente esquece esses eventos. Nós estamos pensando apenas no banco. E isso é uma questão que a gente precisa rever. Bom, pensando em tudo isso, em 2003, esses dois profissionais, o Terry e o Jeff Holt, ambos são ex-engenheiros da Oracle, criaram um método que eles chamaram de método R, de otimização de performance. Tá? Esse método foi formalmente publicado em um livro chamado Optimizing Oracle Performance, de autoria deles mesmos. Segundo o Terry Millsap, o objetivo dele com a criação desse método era criar um método de otimização de performance que funcionasse e que pudesse ser efetivamente ensinado aos DBAs. Por quê? Até então, o Kelly afirmava isso, a gente pode sentir um pouco isso no mercado, no dia a dia. O mundo do trabalho de performance dynamics tinha uma certa heurística. O que é isso? Você rodava os scripts no banco, lia umas redobras, calculava umas métricas, e aí você, com mais ou menos experiência, começava a chutar. Bom, vou mexer nesse parâmetro, vou arrumar aqui, vou mexer ali. E esse processo, evidentemente, é muito dependente de heurística. Depende de você achar muita coisa, depende de ter muita experiência. E o que eu queria fazer? Eu queria trazer um método que fosse mais prático, que pudesse ser ensinado e transmitido às pessoas e utilizado com resultados previsíveis. O R, a curiosidade aí em relação ao R, o R vem de tempo de resposta. Tá? É justamente onde o método começa a propor uma maneira diferente de pensar. Ao invés de pensar em métricas e checklists de banco de dados, eu vou começar a pensar em tempo de resposta. Conceitos importantes do método R. A primeira coisa que o método R nos propõe é definir as prioridades do negócio. Quais são os objetivos de performance que estão ou não pré-estabelecidos. Se não estão, a gente pode tentar estabelecer algum desses objetivos. Para cada uma das funções que nós vamos otimizar, nós vamos coletar dados de performance não agregados. Gente, o que a gente acha quando a gente faz um select numa VDOLA como System Event? VDOLA System Event no Oracle. O que a gente tem lá? Sabe? A VDOLA System Event ela conta para cada um dos eventos que o Oracle esperou tempo, desde que o banco foi colocado no ar, ele vai acumulando a estatística de tempo nessa view. E a VDOLA Session Event? É a mesma coisa, só que por sessão. Quando o usuário se conecta no banco, até a desconexão, tudo que ele esperava está computado aí. Esses dados, eles estão agregados, né? Porque o banco vai somando esses dados e vai codificando ali. Essas VDOLAs têm uns gaps de atualização, algumas delas sofrem atualização até a cada 3 segundos. Então, tudo isso é dado agregado. Eles dão uma visão para a gente. Mas, fazer um dano em cima disso pode ser perigoso. Nós vamos ver lá na frente por quê. O método também nos ajuda a definir as ações de maior impacto, como já havia dito antes. Né? Se nós tivermos 3 ou 4 possíveis ações para executar para resolver o problema, nós vamos quantificar isso. O método tem fórmulas matemáticas que nos ajudam a calcular o benefício que uma ação pode ter na performance, e a gente pode então quantificar onde vai estar o maior ganho e aplicar a solução a partir desse elemento. O TANI termina quando o objetivo é alcançado. Se eu conseguir alcançar o requisito de performance estabelecido, ou que é determinado, eu paro, ou então passo para a próxima função do sistema. E por fim, digamos que seja necessário fazer um investimento em hardware para resolver o problema. Chegamos à conclusão que realmente precisamos de uma CPU mais rápida que o nosso servidor de banco de dados. Se eu chegar para o gerente de TI e disser para ele, olha, a gente precisa de uma CPU mais rápida, porque se a gente colocar uma CPU com X GHz, nós vamos diminuir as dash trees em tanto e vamos aumentar o cache hit em tanto. O cara vai olhar para perguntar o quê? Agora, se eu disser para ele que colocando uma CPU mais rápida, nós vamos reduzir a performance, vamos aumentar a performance do sistema em X%
e vamos reduzir o tempo de resposta do usuário em tantos por cento, e isso pode até eventualmente trazer um benefício financeiro para a empresa. Se eu tiver como quantificar isso, eu consigo gastar o dinheiro nessa CPU muito mais facilmente. Então, nós precisamos conversar com o usuário usando termos que ele conhece. Tempo de resposta é uma coisa que todo usuário entende. Se você conversar com ele, ele sente isso, ele sabe do que está se falando. No contexto de tempo de resposta, todo evento Oracle é importante, mesmo aqueles que são mundialmente conhecidos como eventos idle. Por que todo evento é importante? O banco está lá em SQLnet Message from Client, esperando vir o comando do sistema. Então a gente fala, não, o problema é no banco. Só que se você for lá na ponta onde está o usuário trabalhando, o usuário está lá esperando. Então, se existe um SQLnet Message from Client, esse SQLnet Message está atrapalhando o usuário de alguma forma. Então, nós não podemos ignorar os tão chamados eventos idle. Okay? Bom, nós falamos em dados não agregados, né? Nós precisamos coletar dados não agregados. Então, vamos fazer um exercíciozinho rápido aqui. Vamos imaginar que aquele quadrinho em cima é o nosso banco de dados. Eu tenho 7 usuários conectados. Cada quadrinho pequenininho desse aqui é um instante no tempo que vai do T0 até o T3. E em cada instante, um determinado usuário está usando algum recurso do banco de dados. Então, os vermelhinhos são o disco, o azulzinho o CPU e os amarelos são as DEPs. E esse aqui é o nosso problema. A usuária rica, responsável por mandar o cálculo do faturamento, ela normalmente faz isso todos os dias entre os instantes T1 e T2 ali. E ela disse para o gerente dela que ela vai mandar os boletos para o banco com atraso, porque o sistema está demorando para gerar esses boletos. Quer dizer, nós vamos ter um impacto no faturamento da empresa. Né? Então tá, nós vamos resolver esse problema. É importante coletar o dado não agregado para analisar a performance com o escopo de tempo correto e de abrangência correta. Por quê? Se eu coletar o dado só para a usuária rica entre os instantes T1 e T2, eu vou verificar que o maior problema da usuária, o que mais está atrapalhando ela, é um problema de LED no banco de dados. 60% da lentidão dela está relacionado com isso. E os outros 40% está relacionado com o CPU. Então, eu vou definir as minhas ações corretivas em cima desses dois elementos. Agora, se eu coletar os dados para o banco inteiro, o que vai acontecer? Olhem que coisa interessante, né? Olhando para o banco inteiro, nós vamos achar que o problema do banco é disco, e não é nem LED nem CPU. Ou seja, pode até ser que o disco realmente esteja sendo um problema para esse banco, mas é fato que o disco não é o que está atrapalhando a performance da rica que tem que faturar. Então, se eu olhar o banco inteiro, eu vou para o lado errado, eu vou tentar resolver um problema que não é o problema que está atrapalhando a rica, que é a nossa prioridade. Okay? Se eu olhar tudo o que aconteceu entre os instantes T1 e T2, novamente eu estou indo no lugar errado, porque novamente o problema está sendo mostrado para mim como se fosse um problema de disco. E se eu, por fim, olhar a usuária rica e tudo que ela fez, de novo eu estou sendo direcionado para o lugar errado. Novamente o problema passa a ser disco. Então acho que com esse exemplo dá para a gente perceber claramente por que o dado não agregado de performance é importante para o nosso processo de avaliação. Se a gente sair olhando dólar por hora, tem muita ferramenta de mercado, ferramenta cara, inclusive, que você compra e ela faz análise em cima desse tipo de coisa aqui. E ela acaba direcionando a gente a fazer a coisa da forma correta. Então é importante a gente tomar cuidado com isso. O dado para subsidiar a análise de performance tem que ter exatamente a duração necessária, o escopo de abrangência necessária, a seção necessária, para que a gente possa fazer o trabalho correto. Okay? Bom, então tá, eu preciso de dados não agregados no escopo correto. Como é que eu consigo isso? Eu consigo isso no arquivo de trace estendido. Vamos lembrar a que ele falou do evento 10.053 do Oracle, né? É o evento que faz o dumping de todas as análises que o CBO fez. Também existe o evento no Oracle que é o 10.046, que a gente usa para produzir esse arquivo 3. Esse arquivo 3 contém todos os detalhes das sessões, das ações que o Oracle executou para dar as respostas que o sistema estava pedindo. Esse arquivo permite coletar os dados dentro do intervalo exato de execução, ou seja, no T1 eu vou lá e extrato 3 para o usuário rica, no T2 eu paro 3. O que
tem ali dentro exatamente o que foi feito pelo usuário Rita para faturar, para emitir o faturamento da empresa. Nós podemos ativar o Trace de várias formas, DBMS System, DBMS Suporte, Alter Session, né, com o evento 10.046. Aqui é importante o pessoal trabalhar com desenvolvimento, e agora também lembrando um pouco da coisa da compilação condicional lá do Oracle 3G, vocês podem, de repente, colocar compilação condicional nas procedures para, eventualmente, ativar o Trace usando uma dessas packages, no teste também tem DBMS Monitor, que pode ser usado para fazer isso. E se o cliente reclamar, vocês já embutiram até no código de vocês alguma facilidade para ajudar no diagnóstico, tá? Então, você tem aí pelo menos essas formas, tem a comando hora debug também, para quem quer saber adorar mexer com coisas do submundo aí, pode tentar mexer um pouquinho com esse negócio, tá? Mas não é recomendável nem suportável pela hora para a gente usar esse tipo de coisa. O Trace ele só é considerado estendido quando ele está nos níveis 8 ou 12. Por quê? Quando você habilita um Trace no Oracle, ele gera um arquivo texto com os comandos SQL, você pode depois rodar o TKProc em cima, o digitalzinho, e aí você vai ter os planos de execução e assim por diante. Só que isso é um Trace básico, para o nível 1. Para a gente ter as informações que a gente precisa para trabalhar no MWeb, a gente tem que habilitar o Trace nos níveis 8 ou 12. 8 para a gente colocar os waves que o banco gerou durante o processamento, e 12 para o banco imprimir as variáveis bytes, quando a gente usou esse SQL com variável bytes, se a gente quiser analisar isso. Mais informação para o desenvolvedor aí, bacana isso também. Essas packages do Oracle, elas podem ser usadas para escrever diretamente no arquivo Trace dados para nos ajudar. Então, se você vai começar, por exemplo, a rodar uma rotina de contabilização, você pode usar